Queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias lá na carta, segunda carta de João. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6. Estamos fazendo a exposição desta carta. Então, 2 João, de 1 a 6. Eu tenho pedido a nossa transmissão multimídia para não colocar o texto das pregações aqui no telão, porque eu quero muito que você veja isso na Bíblia. E se você não está com a Bíblia nas mãos, você que está do lado aí, compartilha, por favor, a Bíblia com o irmão, para que ele possa fazer a leitura. Eu estarei lendo e você possa acompanhar nesta questão, tá certo? Diz assim a palavra do Senhor: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em vós, em nós, e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Vamos orar mais uma vez? Soberano Deus, maravilhoso e eterno Senhor, eis-nos diante desta tua palavra tão viva e poderosa. E aqui nesse momento, diante dela nós nos curvamos, pedindo ao Senhor que venha falar aos nossos corações, revelando a tua vontade e o teu desígnio para com o teu povo. Aplica cada palavra da nossa vida e nos instrua através do sermão desta noite, para louvor e glória de ti mesmo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, o mundo vive nas trevas. Isso significa que o mundo vive em meio à confusão, à ignorância, à falta de conhecimento, que o mundo vive sem discernimento verdadeiro. A análise e a observação dos fatos neste mundo não são confiáveis, porque ele jaz em trevas. Viver no mundo em trevas é viver onde a verdade não é confiável, onde a verdade se torna apenas um ideal, uma ilusão, uma fantasia. Mas Deus nos tira das trevas deste mundo. Ele nos transporta para a sua luz, para onde então é possível que haja a distinção, a racionalidade, o discernimento. Onde a verdade então ela é real, ela é confiável, ela é verdade verdadeira. Ela é absoluta, exclusiva, única. Aliás, esta é de fato a definição de verdade. Verdade é a realidade única e absoluta. Todo o restante, então, é mentira. Todo o restante, então, é ilusão. Só existe uma única verdade. Mas a mentira, ela é múltipla. A verdade, ela é rígida. Ela é inquebrável, ela é imutável, ela é imoldável. Mas a mentira, não, ela é moldável. Ela se conforma, não à realidade dos fatos, mas à ilusão das nossas emoções e sentimentos, das nossas questões pessoais, do nosso individualismo. A declaração de que eu vivo a minha verdade nada mais é
do que dizer eu vivo na mentira. Porque se a sua verdade não estiver presa à verdade, de fato, ao absoluto, então você vive uma mentira. Falso é antônimo de verdadeiro, assim como mentira é antônimo de verdade. Veja, queridos, o apóstolo João escreve esta sua segunda carta à senhora eleita, à igreja do Senhor. A uma igreja local, a uma comunidade local. A esta igreja, ele diz que ela conhece a verdade, versículo 1. Ele diz que tanto esta igreja quanto ele e os demais irmãos das demais igrejas permanecem na verdade. E ele também afirma que essa igreja anda na verdade. Essa verdade é a revelação, o descortinar, o desvendar, o descobrir de Deus sobre o homem. Essa verdade é o próprio Deus que é luz e dissipa as trevas. É Cristo, o Verbo encarnado, a verdade viva, a plenitude revelada. Portanto, conhecer, permanecer e andar na verdade é o mesmo que conhecer, permanecer e andar em Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso Rei Salvador. Isso significa que qualquer movimento fora do Evangelho, além do Evangelho ou aquém do Evangelho, é falso. É andar de modo ilusório sobre este mundo, é andar sobre a mentira, é seguir a Satanás. Ah, meus queridos irmãos, só existe 2 caminhos neste mundo. O caminho da verdade e o caminho da mentira. O caminho de Deus ou o caminho de Satanás. Quando o apóstolo João então escreve, no versículo de número 4, que ele ficou sabendo, e dessa forma ele ficou sobremodo alegre, por ter encontrado os membros daquela igreja, os filhos da senhora eleita, entre eles, aqueles que andam na verdade, que andam de acordo com o mandamento que eles receberam do próprio Pai. Quando João diz isso, ele está dizendo que a sua alegria é em ver os membros da igreja andando no Evangelho, andando em Cristo Jesus, que eles têm um estilo de vida baseado na obediência divina, no mandamento do próprio Senhor. Esse é o motivo do regozijo, da alegria de João. De vê-los então longe do engano, de vê-los então longe da vida ilusória que este mundo tenta nos colocar como sendo a verdade. Mas ele diz aqui no versículo de número 4, mandamento que recebemos da parte do Pai. Que mandamento é este, a qual recebemos da parte do Pai? Do que mandamento ele está falando? Observe que João não diz de acordo com o mandamento que recebemos da parte de Deus, mas sim que recebemos da parte do Pai. Isso é interessante, queridos, porque aqui João ele vai fazer uma ligação com o versículo de número 3, onde ele profere uma bênção sobre essa igreja e diz: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e em amor. Indiretamente, João está fazendo os seus leitores lembrarem que este mandamento que vem de Deus, vem da parte de Deus o Pai, vem também através do Filho, Cristo Jesus. É um mandamento que vem exatamente a partir do Evangelho. É bem provável que João então esteja fazendo aqui uma referência às palavras do próprio Senhor Jesus, dito aos seus discípulos, conforme é registrado lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo de 29, aonde Jesus diz: a obra de Deus é esta, que criais naquele que por ele foi enviado. É bem provável que João esteja com esse texto em mente, quando ele diz que devem então andar de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Qual é o mandamento? Que creais naquele que por ele foi enviado. Isso também colabora quando nós olhamos para a primeira carta de João, a carta que antecede a esta carta,
na qual lá no capítulo 3, no versículo de número 23, João vai dizer assim: ora, o seu mandamento é este, o mandamento do Senhor, que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Ora, meus amados, todos aqueles então que dizem ser de Cristo, mas não vivem para Cristo. Todos aqueles que dizem ser cristãos, mas não caminham como cristãos. Todos aqueles que dizem conhecer a verdade, mas não andam na verdade, estão vivendo um auto-engano. Estão firmados numa falsa esperança, numa ilusória segurança. Eles não estão, de fato, em Cristo Jesus. Eles não estão, de fato, com a salvação assegurada no Senhor. Isso é terrível. Isso é terrível, meus queridos. Veja, nós temos estudado aqui nas quintas-feiras, olhando para o Sermão do Monte, e nós vimos nessa última quinta-feira ser totalmente possível para alguém que se diz cristão. É possível que essa pessoa esteja vivendo no engano, que ela esteja fixado, alicerçado em nada mais do que uma religiosidade vazia e não no Evangelho. Isso é terrível. Isso é realmente terrível. Isso significa que a salvação que essa pessoa acha ter obtido como real, ela é uma ilusão criada diante dos seus olhos. Isso significa que aquilo que ela diz acreditar não é aquilo que ela de fato deveria de acreditar. Que ela está sendo enganada. Que ela está enganando a si mesmo. E está num posicionamento terrível. Isso se dá porque há uma parcialidade da verdade, há uma acomodação da verdade, há um ajuste nessa verdade. Mas como nós temos visto, isso não se faz com a verdade. Na verdade, se fizer isso, deixou de ser verdade. Ela é rígida e absoluta naquilo que ela é. Portanto, essa ilusão se torna uma grande mentira. Percebe isso? Falar do Evangelho, conhecer o Evangelho, mas não andar no Evangelho, faz com que você seja um falso cristão. Faz de você um mentiroso. Você pode estar aqui no templo. Você pode estar presente nas atividades da igreja. Você pode ser ativo na igreja. Você pode pertencer à igreja local. Você pode declarar uma religião, pode pertencer a uma denominação, pode ser a parte integrante de uma comunidade local e ainda assim não fazer parte da igreja verdadeira. E ainda assim não fazer. Pastor, isso é horrível de se dizer. Sim, mas é a verdade. Na igreja militante, na igreja que caminha deste lado de cada mundo, essa em que nós estamos frequentando, em seu meio, no mesmo lugar, há aqueles que andam na verdade e aqueles que negligenciam a verdade, que fogem da verdade, porque eles ainda não conheceram a verdade. Portanto, não estão libertos pela verdade, ainda que esteja em nosso meio. Eu vou repetir. Não basta dizer, eu creio em Jesus. Não basta dizer, eu conheço o Evangelho do nosso Senhor. É preciso andar no Evangelho. E isso significa andar nos mandamentos do Pai. É isso que João está falando. E aqui nós temos que trazer em mente o que João quer dizer. Nós devemos de lembrar, nós já havíamos falado sobre isso no decorrer dessa exposição,
de que João está escrevendo esta carta na intenção de combater os falsos mestres que estão ali nesta igreja, que estão no meio da Senhora eleita. João escreve para combater esses que estão, de alguma forma, trazendo para a igreja uma verdade alternativa. Que estão apresentando uma doutrina não firmada, confirmada, mas algo novo, uma nova revelação, uma nova visão, um novo entendimento das coisas que procedem do Senhor. Estes são os pregnósticos, aqueles que olham e não conseguem aceitar a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo. É bem provável que João esteja combatendo aqueles que estão dizendo que Cristo não veio em carne, mas que ele veio como um espírito e passou sobre a terra. Mas havia aqueles também que diziam que Jesus veio em carne, mas ele não era Deus. Então, automaticamente, a verdade do Evangelho, ela é distorcida, ela fica incompleta, e ela se torna, então, uma grande mentira. João está trabalhando com essa realidade. Então João escreve para essas pessoas, observe a forma como ele coloca: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos, os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. A minha alegria é de perceber que há aqueles que estão ali caminhando firme, justo, de forma objetiva, no absoluto. Mas isso significa que é bem provável que havia aqueles que não estavam caminhando nisso. João prossegue na tentação, no interesse de trazer elucidamento, de trazer clareza à dimensão da prática da verdade, porque ele está dizendo que a verdade ela não é uma teoria, que a verdade não é um pensamento, que a verdade não é uma intenção, que a verdade não é um discernimento, mas ele quer dizer que a verdade é uma vida prática. Então, na intenção de trazer esse discernimento, trazer esse clareamento para os seus leitores, João então chega no versículo 5 e diz: e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que amemos uns aos outros. Dá a impressão que João agora está trazendo um novo elemento para isso. Ele diz que a igreja deve conhecer, permanecer e andar na verdade. Agora ele diz que a igreja deve de amar uns aos outros. Dá a impressão que João está trazendo dois elementos: amor e verdade. Evangelho e verdade. Fé, evangelho e amor. Fé e amor. É a última vez que João vai chamar a igreja de Senhora. Dos versículos em diante, ele vai usar o termo em plural, vai falar com todos que estão ali dizendo. Mas aqui nesse versículo em exclusivo ele diz: e agora, Senhora, peço. João faz um pedido a esta senhora. Ou seja, a igreja é colocada diante de João e João diz: primeira igreja presbiteriana de Araguaína, eu peço a vocês. A expressão peço está aqui. Ela só ocorre nos escritos de João em um outro texto, que é na oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus intercede pela igreja. Somente nesses dois textos, em todos os escritos de João, você vai encontrar a referência grega para essa palavra peço. A ideia aqui é quase uma súplica. Sabe quando você está diante do seu filho ou de uma criança e ela chega e fala assim: por favorzinho. Deixa, vai. Me dê. Por que não? Com todo carinho, com toda meiguice, chega, desfaz aquele olhar triste, choroso, para você dizendo: por favor, na intenção de quebrar o seu coração, na intenção de fazer você se condoer com aquela carinha, com aquele jeitinho, e você dizer: tá bom,
permito. Eu permito. Essa é a frase que João usa, é o sentido da palavra que João usa. Mas é interessante que João é o apóstolo da igreja. João é o apóstolo. João tem a autoridade sobre a igreja. Ele é a base na onde a igreja se fundamenta. A doutrina de João sustenta a igreja. Mas João aqui usa esse tom pessoal, de intimidade, de carinho. Ele não manda, ele pede. Foi essa forma que Paulo usou para arrebatar do coração de Filemão quando ele intercede em direção a Onésimo. Conforme Filemão, lá no versículo 8 e 9 diz, Paulo diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, não sendo o que eu sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro em Cristo Jesus. Paulo diz para Filemão assim: Filemão, eu poderia exigir de você receber Onésimo. Eu tenho a sua vida em minhas mãos, eu tenho autoridade para isso, mas eu quero te pedir, quero rogar ao seu coração, quero chamar a você para que você faça isso com sentimento voluntário. E aqui nós temos João fazendo a mesma coisa com a igreja. Queridos, é bom a gente abrir um adendo aqui. Às vezes a autoridade cristã, ela é confundida com fraqueza. O presbítero, o pastor, o diácono, o oficial da igreja, os concílios, às vezes eles são confundidos com fraqueza, pois nem sempre há uma imposição. Mas a ordem, o imperativo, às vezes vem em forma de pedido. A intenção, quando se faz isso, não é ser fraco. João não quer se mostrar fraco. João é forte, ele tem a autoridade. Mas João quer se demonstrar amoroso para com aquela igreja. Ele é o apóstolo do amor. Então, quando a autoridade da igreja às vezes vem com essa sensibilidade, com esse pedido, com esse carinho, com esse jeito, não é que ela está sendo fraca, ela está sendo amorosa. Não há necessidade de mandar quando se pode pedir. E é isso que João está fazendo. Portanto, você não deve confundir o pedido do apóstolo como uma opção. A igreja não pode fugir ou negligenciar este mandamento. Não é que há entre duas ou mais opções, a qual João está apresentando. João simplesmente está exercendo o que ele mesmo exige que a igreja faça. Através desse pedido, ele está demonstrando que ele ama esta igreja. Eu peço que ame uns aos outros. Como que eu vou pedir para que você ame uns aos outros se eu não demonstro este amor? Nos faz lembrar daquilo que Paulo fala. Quando Paulo olha para a igreja, escrevendo a sua carta a Coríntios, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. João aqui é o exemplo para que a igreja possa entender do que ele quer. Para que este amor então possa participar, possa estar envolvido em meio a todos que ali estão. Ele diz: esse mandamento não é algo novo. Este mandamento não é desconhecido da Senhora, ó igreja. Antes, é o que tivemos desde o princípio. É este mandamento desde o princípio que eu tenho colocado para vocês. A razão do apóstolo João fazer lembrar aos seus leitores que este caminho que ele está apresentando não é um novo caminho, mas é antes o caminho antigo, já alicerçado, já pisado, já calcado no Evangelho. É para que eles pudessem entender que João está dizendo que há uma necessidade de resistência às inovações dos falsos mestres. Aqueles que ali estão deveriam de ter um compromisso com ele, João. Deveria de ter um compromisso com a doutrina dos apóstolos. Essa doutrina é o Evangelho do nosso Senhor, expresso em toda a palavra do Senhor, que nos apresenta primeiro a nossa condição antes de Cristo. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, éramos pecadores e perdidos. Nos mostra a nossa condição através de Cristo. Tendo Cristo morrido em nosso lugar, agora Ele nos dá a vida.
e o perdão e a remissão dos nossos pecados. E mostra a nossa condição agora em Cristo. Uma vez salvos e remidos, podemos viver em e para Cristo. É esse viver em e para Cristo que é exigido aqui. Nos ame uns aos outros. Perceba que João está escrevendo para a igreja do Senhor, para os membros da igreja do Senhor, e ele está dizendo que nós devemos de ter essa vivência para e em Cristo Jesus. Andar na verdade significa obedecer os mandamentos. Que mandamento é este? João tem em mente as falas do Mestre. Tem em mente as falas de Jesus. São muito nítidas e claras. Podemos citar dois episódios em que o Senhor traz essa reflexão para os seus discípulos, que traz essa apresentação, que dá esse mandamento para os seus discípulos. O primeiro episódio é aquele em que o fariseu se encontra com o nosso Senhor. E ele faz a seguinte pergunta: qual é o grande mandamento da lei? Jesus então responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Mas Jesus não para aí. Ele vai dizer: o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ainda acrescenta: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. João tem em mente essa conversa de Jesus com o discípulo, com o fariseu. Não te dou um novo mandamento. O mandamento é este, que amais uns aos outros. Jesus havia dito para eles. Jesus, naquele ensinamento junto ao fariseu, quando ele pergunta qual é o grande mandamento, Jesus diz: o mandamento é dividido em dois. Primeiro você ama o Senhor, depois você ama o seu próximo. Ora, não é nada novo. Isso que Jesus faz está citando o Antigo Testamento, Levítico e Deuteronômio. Diz sobre isso. Aponta para essa realidade. Observe então que Jesus aqui, nesse texto, em Mateus, capítulo 22, 36 a 40, ele vai dizer: destes dois mandamentos dependem toda a lei e o profeta. Ou seja, a totalidade das Escrituras. Toda a palavra de Deus está resumida nestes dois mandamentos. O Evangelho se resume nessas coisas: amar a Deus e amar ao próximo. Não tem isso em mente. Senhor, eu te peço com todo carinho, eu te peço com todo amor, eu de fato venho a implorar a você: ame uns aos outros. Amem uns aos outros. Porque nós recebemos isso desde o princípio. Porque Jesus já havia dito isso. Porque a palavra de Deus testifica isso. Mas há um segundo episódio em que essas palavras de Jesus de amar uns aos outros são repetidas. O segundo episódio acontece somente com Jesus e seus discípulos. Esse primeiro episódio, Jesus estava entre meio à multidão, na rua. O fariseu, que não é discípulo de Jesus, o confronta. Jesus o responde, ensina a igreja e ensina toda a multidão. Mas agora Jesus está só com seus discípulos. É a última hora do Senhor Jesus, é o último momento. Está ali no cenáculo, na área da Santa Ceia. Poucas horas depois, Jesus irá para o cativeiro, irá para a cruz do Calvário, irá para o seu martírio. Poucas horas depois, Jesus irá entregar a sua vida, irá declarar: tetelestai, preço está pago. Poucas horas depois, Jesus será sepultado. E 3 dias depois, Jesus só ressurgirá dos mortos. Mas nesse momento, agora, Jesus está com seus discípulos. E João está presente. E João é quem registra isso. Em João capítulo 14, versículo 35 e 34, nós ouvimos o Senhor Jesus dizer: novo mandamento vos dou. Olha, Jesus dizendo para os seus discípulos: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, e também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos irão conhecê-los como meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Interessante.
versículo 5 de 2 João. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Mas Jesus diz: novo mandamento vos dou. João está fazendo a menção ao que Jesus disse para a igreja. Para a senhora eleita, não é novo mandamento. Mas lá no cenáculo, Jesus diz: te dou um novo mandamento. Veja, quando Jesus ressuscita e reúne com a igreja, ele inaugura a nova era, a nova igreja. Quando Jesus sobe aos céus, ele estabelece os apóstolos como a base. A doutrina dos apóstolos é o sustento, é a ancoragem da igreja. Então ali, tudo que é ensinado, da agora para frente, não há nada de novo. Mas agora, naquele momento, no cenáculo, Jesus diz: eu te digo um novo mandamento. Só que tem um negócio interessante, queridos. Esse mandamento não é novo em si. Porque lá em Levíticos, porque lá em Deuteronômio, porque Jesus já havia dito que o cumprimento das Escrituras é amar uns aos outros. É amar o próximo. E era amar a Deus. Contudo, aqui Jesus diz: olha, queridos, eu te dou um novo mandamento. Mas o que ele repete é o que está escrito lá em Deuteronômio. Onde está a dimensão deste novo mandamento? É realmente novo. O que Jesus quer dizer com isso? Está na injunção que o nosso Senhor Jesus faz naquele cenáculo, naquele dia, antes da sua crucificação, a qual ele vai dizer: dou que vos ameis um aos outros. E aí ele faz a injunção: assim como eu vos amei. Esse é o padrão do amor da igreja. Esse é o padrão do amor que Jesus diz que eu e você temos que ter. E é este amor que a igreja deve ter. Não é o padrão do amor do mundo. Não é como o mundo ama. Não é como eu me relaciono com meus amigos. Não é como eu me aproximo das pessoas. Não é como eu me relaciono com a minha esposa ou com meus filhos. Não é no meu ideal de amor, aonde eu amo aquele que tem algo a me entregar, aonde eu amo com interesse em alguma coisa. Não é este o padrão do amor. Quando Jesus diz então que há um novo mandamento, ele está dizendo: o amor que vocês têm que ter é o amor que eu tenho. O padrão que vocês têm que subir é o padrão aonde eu estou. Este é o amor que a igreja deve nutrir. Este é o mandamento que não é velho. Não para a igreja. Não para aqueles que estão em Cristo. Não para aqueles que conhecem o Senhor. Esse mandamento não é novo. Porque nós experimentamos ele através de Cristo. O amor de Cristo vem a nós. E ele é o padrão do amor. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Como eu imito Cristo, amando como Cristo amou. É disso que João está falando, queridos. Ele diz isso porque o Senhor já havia ampliado então essa dimensão do amor, para que fosse o próprio amor manifestado, o próprio amor firmado na cruz do Calvário. Jesus diz isso antes da cruz. Ele diz: novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Logo depois ele vai para a cruz. Logo depois ele entrega a sua vida. Logo depois ele serve a igreja. No capítulo 13, versículo 1 de João, do Evangelho de João, João faz um registro espetacular. Incrível. João diz assim: sabendo Jesus que era chegada a sua hora, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Até o fim. Até o último momento. Até o último instante. Até que a vida se esvaiu dele.
É isso que João está dizendo. Quando ele olha para a igreja e ele diz: Senhor, eu peço, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que já tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. João está dizendo: nós devemos amar como Cristo tem nos amado. O padrão do amor meu e seu é o padrão de Cristo. É a entrega total, plena e descompromissada com receberem algo em troca, mas simplesmente pelo fato que amo. Nós devemos de viver esta realidade que só o Evangelho pode viver. Que é impossível ser vista, percebida, observada, experimentada, além do Evangelho. Nenhum outro local, nenhum outro mundo, nenhuma outra religião, nenhuma outra pessoa pode experimentar isso a não ser aquele que é nascido de Cristo. Essa é a ordem para a igreja. Perceba, isso não é um pedido. Apesar de João usar o carinho, o amor, o afeto, a condição de mexer com o nosso coração e dizer: por favor, eu te peço. Mas o peso é do imperativo. Você tem que amar. Porque Jesus diz: eu te dou um novo mandamento. João diz: o mandamento não é meu, o mandamento é de Cristo para você. Eu estou transferindo aquilo que Cristo passou para mim. Estou dizendo que você que serve a Cristo precisa de viver isso. Dessa forma, com essa intensidade, com esse apego, com essa força. Queridos, você sabe se está no Evangelho. Você sabe se anda na verdade, através da evidência de amar o seu irmão em Cristo, com o amor de Cristo. Na proporção de Cristo, na intencionalidade de Cristo. É assim que eu sei que eu estou caminhando na verdade. É assim que eu sei que eu sou um cristão. Que o Evangelho faz parte da minha vida. Não basta dizer: eu te amo. É preciso amar como Cristo. Não basta dizer que conhece. É preciso andar na verdade. Amor e verdade. Ou melhor, amor e evangelho. Também podendo ser traduzido, amor e fé. São as evidências de um verdadeiro nascido de Deus. De um filho de Deus. De um salvo em Cristo. Veja, João está escrevendo à igreja para orientá-los, para direcioná-los a respeito dos falsos mestres. Ele vai dizer: você não é falso, você não está iludido, você não vive a ilusão, se você caminha na verdade, se você ama de verdade. A evidência de que você é um nascido de novo é o amor no padrão de Cristo. É a verdade revelada do próprio Senhor. Em toda a igreja, em qualquer lugar que seja deste mundo, em qualquer era, em qualquer tempo da história da humanidade, haverá na igreja aqueles que andam no Evangelho e amam com o amor de Cristo. Mas haverá aqueles que andam segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos seus próprios pensamentos, como Paulo diz em Efésios 2, versículo 3. A grande questão é: qual desses dois grupos você está? Aonde você se encontra? Como aqueles que foram encontrados andando na verdade, como aqueles que têm amado de verdade,
como aqueles que estão vivendo a ilusão da religião, enganando a si mesmo, tendo o coração obscurecido pelas trevas deste mundo, achando que tem a verdade, mas na verdade está preso à mentira. Que o Senhor possa aplicar essa palavra ao nosso coração. Você possa fazer uma avaliação, uma autoavaliação. Possa pensar sobre isso. Possa esmiuçar isso no seu coração, diante do Evangelho, da palavra do Senhor. Eu quero dizer para você, se você está com dúvidas sobre isso, não é bom essa dúvida. Então eu quero te convidar a depois vir conversar comigo, para que a gente possa mostrar, para que a gente possa clarear à luz do Evangelho, de que forma você pode ter essa certeza. Não fique na ilusão da religiosidade, queridos. Não se apegue àquilo que não é verdadeiro. Na quinta-feira eu terminei o estudo dizendo: a minha oração é que você tenha a mesma convicção que eu tenho de que eu sou salvo. A minha oração é que você tenha essa mesma convicção de que você está em Cristo, caminha em Cristo, permanece em Cristo e ama como Cristo. Para isso porque isso depende da sua eternidade. Depende da sua eternidade. Porque lá, na carta, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, o nosso Senhor, ensinando a igreja, aplicando a igreja, no versículo de número 22 vai dizer: muitos naquele dia, no grande dia do juízo, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome nós não expelimos demônios. Em teu nome nós não fizemos muitos milagres. Então eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Jesus diz para estes: eu nunca os conheci. Mas, Senhor, é em teu nome que eu tenho caminhado. Senhor, eu sou membro, batizado, professo da primeira igreja presbiteriana de Araguaína. Eu tenho sentado naqueles bancos, eu tenho ouvido os estudos, eu tenho ouvido a mensagem. Senhor, eu tenho entregado o meu dízimo. Eu tenho contribuído, eu até tenho feito a obra, eu até tenho evangelizado. Eu tenho procurado testemunhar com as pessoas. Mas Jesus vai dizer: eu não te conheço. Viveu a vida inteira preso a uma ilusão de que era salvo. Iludido a si mesmo. E não era. Porque este mundo em trevas é ilusório. E é preciso que a luz de Deus revele em nós a verdade. E a verdade é sólida e única. É a realidade. Queridos, haverá um momento na história da humanidade em que tudo convergerá para esta verdade. Em que tudo se tornará real. E não apenas um místico, não apenas um sentimentalismo, não apenas um vislumbre, porque é isso que o mundo diz que é a igreja. O mundo lá fora diz que nós vivemos algo místico, que nós vivemos um vislumbre, que nós vivemos um sentimentalismo do relacionamento com Deus. Mas haverá um dia em que isso será mostrado, que na verdade nós vivemos a realidade e eles é que estão iludidos. Mas é possível que dentro da igreja, tentando viver a verdade, também esteja iludido. Também esteja iludido. Por isso João implora o coração da igreja. Eu faço de João as minhas palavras. Primeira igreja presbiteriana de Araguaína. Por favor, eu peço,
Ame uns aos outros. Caminhe na verdade. Para o seu bem. Para o seu futuro eterno. Eu te peço, busque conhecer isso. Todo carinho, com todo amor no meu coração. Eu peço, faça isso, porque disso depende a sua vida e a sua eternidade.